Então, nessa ação penal 503-7800, depoimento do senhor Paulo César Fará Muniz. Senhor Paulo, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra aqui à defesa do senhor Renato Duque, que arrolou o senhor como testemunha. Obrigado, excelência. Senhor Paulo, boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor é funcionário da Petrobras? Eu entrei na Petrobras em 1986. Então eu estou fazendo 30 anos esse ano de Petrobras. O senhor se recorda qual era a sua função no ano de 2006? 2006 eu estava como gerente de construção do SEMPES Ampliação, né? O senhor se recorda de ter integrado 3 grupos de trabalho para avaliação de empresas, para avaliar se elas teriam ou não capacidade de realizar essa obra de ampliação do SEMPES? Eu participei de algumas, de um grupo, né, onde visitava, né, as empresas para ver tecnicamente, né, se elas, padrão de qualidade delas, se elas estariam aptas, né, para fazer o SEMPES, mas essa ampliação que é uma obra que ela é diferente, né? Ela tem muita metálica, muita... Tudo entendeu? Bem? Não. Entendi. O senhor se recorda se foram 3 grupos de trabalho? Um em maio, um em julho e um em setembro de 2006? Não. Eu não me recordo, não. Ok, mas então o senhor participou dessas visitas, dessas vistorias, correto? Acho que eu participei de 3 visitas. Eu que foram 3. Uhum. Eu tenho em mãos aqui, são 3 relatórios e todos são firmados pelo senhor. Sim. O senhor sabe me dizer se houve alguma determinação, alguma interferência de alguém para, de alguma maneira, interferir no resultado dessas vistorias? Não. Teve não. Tecnicamente é difícil, né? Você tem fotos, tem... técnica, você está visualizando, entendeu? Padrão, construção, visitamos prédios prontos, então não tem como, é o que é. Muito obrigado, satisfeito, excelência. Os outros defensores têm indagações? Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde. O senhor se recorda se houve uma licitação sobre serviços de fundação e estrutura para ampliação do SEMPES e implantação do Centro Integrado de Processamento de Dados, o CIPD, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro? Não, olha só, eu participei, eu fui gerente do contrato de bases de estaqueamento, blocos, cintas, passagem, castelo d'água. Essa era a minha parte aqui. Foi isso que eu participei. Então, essa obra que teve relacionada à implantação, às fundações, o senhor não tem conhecimento? Que é essa o senhor tem conhecimento? Fundações, sim. E ela foi ganha pela empresa COGEF? Foi ganho com a GEF, a COGEF Engenharia. E o senhor se recorda se ela realizou ou se foi Andrade Gutierrez que realizou essa obra? Olha, até onde eu fui com essa obra aí, foi a COGEF que estava fazendo, tá? Depois eu saí
eu fui comunicado que eu estaria, eu não estaria mais no mês 11 de 2006, tá? Até ali estava se conversando com a... eu não conversei, mas estavam se conversando com a Jeff e com a Andrade. Porque com a Jeff ela não conseguia, ela não conseguiu a fazer, né? Então estava com dificuldades para realizar a obra. Mas o senhor teve conhecimento que ela foi concluída pela Andrade Gutierrez ou não? O senhor só ouviu dizer na época que se discutia se seria concluído por uma ou por outra? Eu saí antes disso, tá? Eu saí, mas eu acho que quem ficou foram as duas, né? Entendi. O senhor se recorda se na seguinte etapa houve sobre a construção do novo SEMPS, se ela foi dividida em 3 certames, a CPDI, Novo SEMPS e Central de Utilidades, a CU? O senhor tem conhecimento dessa divisão? Olha, eu não participei dessa parte. Eu saí antes disso. Ok, sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Pelo Roberto Capobianco, Excelência. Ah, perfeito, então, doutor. Pode prosseguir. O senhor conhece a empresa Construcap? Conheço, é uma empresa aí do mercado. O senhor, nesse trabalho que o senhor realizou, o senhor se recorda de ter visitado alguma obra ou as próprias instalações da Construcap no ano de 2006? Eu não lembro, não estou lembrado, não. Não, as instalações da Construcap... Ou alguma obra dela para que fosse... Eu não sei se foi obra dela. Eu visitei um prédio onde tinha um hospital lá em São Paulo. Eu acho que ela é em São Paulo, né? Ela fica em São Paulo. Ela fica em São Paulo. Então eu visitei um prédio que era um hospital em São Paulo. Eu não me recordo se essa obra era dela. Então, foi muito técnico, né? Então, isso já tem tempo também, né? Qual era o objetivo dessas visitas? Por que a Petrobras determinava essas visitas? Para verificar tecnicamente se a empresa seria capaz de executar as obras, né? Pelo que o senhor se lembra, a Construcap tinha condição técnica de realizar obras para a Petrobras de edificação? Construcap é uma grande empresa e a obra, se foi essa obra aí, era uma excelente obra. Entendi. Isso, quando o senhor fazia essa visita, a empresa, no caso a Construcap, já tinha cadastro junto à Petrobras? Já tinha. Construcap já tinha cadastro na Petrobras. Acho que sim. Acho que sim. O senhor acha ou o senhor tem certeza? Não. Eu acho que tinha. Acho que tinha. Certo. E depois dessa visita que o senhor fez, o senhor sabe se depois a empresa Construcap prestou serviços efetivamente à Petrobras? Não, eu saí antes, como eu falei. Eu saí antes e eu não sei o que deu depois no, sei lá, consórcio, na licitação. Então eu não participei disso. Além da Construcap, o senhor visitou outras empresas nessa mesma época para fazer esse mesmo trabalho de auditoria? Ou de eu visitei um outro prédio na Bahia. O senhor sabe de qual empresa? Eu acho que foi da OAS. Foi da OAS. Visitei um prédio na Bahia para ver o padrão mesma coisa, e acho que teve mais um que eu não me recordo a empresa. Satisfeito, Excelência, obrigado. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagações? Sem perguntas. O assento de acusação tem? Sem perguntas. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declara encerrado o depoimento do senhor Paulo César Fará Muniz.